Fala galera, vamos dar continuidade aqui do conteúdo, beleza? A gente estava falando sobre ímãs, a última aula que eu postei, estava falando sobre ímãs, falei que o ímã possui um polo norte e um polo sul, certo? E que o material natural que produz um campo magnético é a magnetita, certo? Por causa, ela é feita de óxido de ferro, tá? Então hoje a gente vai falar especificamente sobre o campo magnético, tá? Produzido por um ímã, certo? Esse ímã pode ser natural, pode ser um pedaço de magnetita, tanto faz. Contando que ele crie em volta do material que a gente chama de campo elétrico, campo magnético, tá? Então, qualquer material com propriedades magnéticas que entra dentro desse campo vai estar sujeito à ação desse campo. Então, eu tenho um ímã aqui, certo? Eu tenho um ímã e em volta desse ímã tem um campo magnético. Essas linhas aqui são chamadas de linhas de campo, certo? São chamadas de linha de campo. Vou detalhar elas daqui a pouco. Então, se eu tenho um material magnético, um pedaço de ferro aqui, por exemplo, tem um pedacinho de ferro aqui. Quando esse pedaço de ferro entra na região de campo magnético, ele vai estar sujeito à ação desse campo, tá? Então ele vai ser atraído para próximo aqui, vai pregar nesse ímã, tá? Se eu aproximar um outro ímã, por exemplo, eu venho aqui, pego um ímã, coloco ele aqui, ó. Imagina que eu faço isso aqui, ó, polo norte e polo sul, certo? É outro ímã, tá? Então esse ímã vai estar sujeito à ação desse campo magnético. Então o que vai acontecer aqui? Atração ou repulsão? Vai acontecer atração, né? Porque eu tenho sul aqui e norte aqui. E quando eu tenho dois ímãs, quando eu pego os nomes opostos, eles se atraem, certo? Então, neste caso aqui, vai ter uma atração, certo? Porque esse ímã vai estar sujeito à ação desse campo magnético, e aí esse ímã vai atrair este cá. Mas, se eu pego aqui um outro ímã, coloco aqui sul, norte, eu tenho agora sul com sul. Então o que vai acontecer? Esse ímã vai ser repelido por esse campo magnético, produzido por esse ímã aqui, tá? Então, qualquer material magnético dentro dessa região de campo vai estar submetido à ação desse campo magnético, certo? A Terra possui um campo magnético em volta dela, tá? Dizem que é devido ao núcleo de ferro líquido que percorre no interior do planeta, certo? Dizem que a origem do campo magnético da Terra é por conta desse núcleo de ferro líquido, tá? Mas não se sabe ao certo, com certeza, a origem desse campo. Mas sabe-se que é por causa deste campo magnético que a agulha da bússola é atraída sempre para o norte geográfico do planeta, tá? Então você pega uma bússola lá, a agulha dela sempre vai estar apontada para o norte geográfico do planeta. E isso é por causa da ação do campo magnético, certo? E esse campo magnético da Terra, ele tem algumas, digamos assim, umas funções muito importantes para o desenvolvimento da vida, como por exemplo, esse campo magnético ele nos protege dos raios cósmicos provenientes do Sol e até mesmo de outras partes do sistema solar. Esses raios cósmicos eles possuem propriedades magnéticas, então quando eles entram dentro do campo magnético da Terra, eles são repelidos,
eles são repelidos. O campo magnético da Terra ele é menos intenso nos polos do planeta. Por isso que quando esses raios cósmicos eles chegam próximo do planeta, alguns vão ser repelidos e alguns vão ficar um pouco concentrados nos polos, que é o que gera as famosas auroras, certo? No Polo Norte ela é chamada de aurora boreal e no Polo Sul ela é chamada de aurora austral, que é aquele efeito luminoso meio verde, azul, tem hora que é azul, tem hora que é verde, que lá nada mais é do que um efeito magnético gerado pelo campo magnético da Terra, repelindo os raios cósmicos, que fica concentrado nos polos. Por isso que só acontece no Polo Norte e no Polo Sul, né? Você não vai ver uma aurora boreal aqui próximo do equador do planeta, tá? Então vamos falar aqui do vetor indução eletromagnética. O campo magnético ele é um vetor, certo? Conhecido como vetor indução magnética, representado pela letra B maiúscula. Aí a gente coloca a setinha em cima. Por quê? Porque ele é o vetor, certo? Então nós temos aqui o vetor indução magnética, tá? Então, indução magnética é uma grandeza vetorial. Qual que é a principal característica de uma grandeza vetorial? Possui módulo, direção e sentido. Um vetor ele é representado por quê? Por uma seta. O módulo é o tamanho da seta, que seria o valor numérico do vetor. A direção é para onde a seta vai estar direcionada. Ela pode estar na vertical, horizontal ou na diagonal, certo? E o sentido é para onde a seta está apontada. A seta pode estar apontada em infinitos sentidos aí, tá? Então essa é a principal característica de um vetor. Então, indução magnética é o que? Um vetor, representado pela letra B maiúscula, tá? E a unidade de medida, vou colocar aqui, unidade de medida no SI. SI é o que? Sistema Internacional de Unidades. No Sistema Internacional de Unidades, o campo magnético é medido em Tesla, certo? Que é um T maiúsculo. Então tá aí, campo magnético. Olha eu sujando minha parede aqui. É medido em Tesla, ok? Unidade de medida de vetor indução magnética no Sistema Internacional de Unidades. Então vamos ver como que funciona esse vetor indução magnética. Tá? Eu tenho aqui as linhas de campo. As linhas de campo, pessoal, são essas linhas aqui que estão em volta do meu ímã, né? Polo Norte e Polo Sul, e as linhas de campo aqui. As linhas de campo magnético, elas sempre saem do Polo Norte e vão para o Sul. Por isso que a setinha está sempre apontada saindo do Polo Norte. Então as linhas de indução magnética, as linhas de campo magnético, elas sempre saem do Polo Norte e vão para o Polo Sul. Então o que acontece? A setinha está sempre chegando no Sul. Então ela sai do Norte e vai para o Sul. Aqui nas extremidades do ímã, onde o campo magnético é menos intenso, ela sai e não chega em lugar nenhum, sei lá, se perdem no espaço. Mas quando está bem próximo aqui, ó, elas saem do norte e vão para o sul. Então tá aqui as linhas chegando no polo norte do ímã e se afastando, ou chegando, se aproximando do polo sul do ímã e se afastando do polo norte do ímã, tá? É sempre assim, sai do norte e vai para o sul. Isso aqui são as linhas de campo. Então tá,
onde está o vetor indução magnética. Eu vou pegar aqui um ponto nessa região aqui, tá? Vou pegar um ponto nessa região. Então, para onde está apontado o vetor indução magnética? O vetor indução magnética, ele é sempre tangente às linhas de campo. Vocês têm que imaginar uma coisa. Isso aqui é só uma representação gráfica. Então eu tenho linhas de campo magnético em todo o espaço aqui, ó. Certo? Prometo que não dá para ficar desenhando linhas de campo demais, mas eu tenho aqui infinitas linhas de campo magnético em todo o espaço. Então, se eu pego um ponto aqui, vou chamar de ponto A. Imagina que esse ponto A eu coloque um material com propriedades magnéticas aí, um metal qualquer, e vai ser atraído pelo ímã. O vetor campo magnético, vetor indução magnética, ele é sempre tangente às linhas de campo. Então tá, se ele é tangente, ele vai encostar nas linhas de campo num único ponto. Tá aqui a direção do vetor. E esse vetor, ele tem uma direção meio que na diagonal, né? E para onde ele vai estar apontado? Ele vai estar apontado sempre na direção norte-sul. Norte-sul é da esquerda para direita. Então, ele vai estar apontado para cá, certo? Se eu tenho um ponto aqui, ó, ele vai ser tangente à linha de campo e vai ser apontado para cá. Se eu tenho um ponto agora aqui, ele é aqui, ó. Tá aqui o vetor indução magnética.